ofensiva de bombardeios diurnos sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi um esforço contínuo para destruir a sua capacidade militar, industrial e econômica. O preço pago pelo comando de bombardeiros da Royal Air Force foi grande. Mais de 55 mil aviadores morreram, mas o seu sacrifício ajudou a destruir o Terceiro Reich. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros da RAF em ação na Segunda Guerra Mundial. A ofensiva aliada com bombardeiros na Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi realizada por duas forças de bombardeiros, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e o Comando de Bombardeiros da Royal Air Force. Durante os anos 20, os defensores do bombardeiro, como o general norte-americano Billy Mitchell, previram que uma grande força de bombardeiros poderia sozinha ganhar uma guerra, mas as suas ideias e as dos seus companheiros visionários demoraram bastante para serem aceitas. Na Alemanha, por exemplo, o papel da Luftwaffe se limitava a dar apoio à Wehrmacht, com pouca ênfase na sua missão estratégica. Os britânicos, no entanto, estavam convencidos da eficácia do bombardeiro. Os primeiros ataques diurnos da Royal Air Force foram neutralizados e massacrados pela Luftwaffe, e estas perdas convenceram os britânicos a passar às operações noturnas. No final da guerra, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma poderosa força de destruição com o dobro do tamanho de sua aliada, a 8ª Força Aérea Norte-Americana. Alguns aspectos da ofensiva noturna continuaram gerando controvérsias. No fundo, a campanha de destruição de cidades não conseguiu desmoralizar o povo alemão e, na verdade, a produção de material bélico da Alemanha aumentou, apesar da destruição causada pelos bombardeios. A ofensiva conseguiu que os alemães desviassem importantes recursos para defender a sua pátria. A Royal Air Force havia insistido na utilização do bombardeiro e conhecia o seu potencial para vencer uma guerra. No entanto, quando a guerra foi declarada em setembro de 1939, uma grande parte da força de bombardeiros britânica era inadequada para atacar a Alemanha. O bombardeiro leve Bristol Blenheim realizou importantes ataques diurnos sem escolta, apesar de ter causado poucos danos devido à sua pequena carga em bombas. Muitos dos Blenheim foram abatidos pelos caças e pelo fogo antiaéreo dos alemães. A RAF entrou na guerra com 29 esquadrões de bombardeiros médios e pesados, mas que, na maioria das vezes, eram ineficazes. Não apenas estavam mal equipados para se orientarem e bombardear com precisão durante a noite, como também eram vulneráveis ao ataque dos caças inimigos de dia.
Hampton, apelidado de cabide voador, não tinha torreta de metralhadoras operada eletricamente. O Whitley era o mais lento dos três, mas tinha um grande raio de ação e levava mais de 3 toneladas em bombas. Durante os primeiros meses da guerra, a Whitley foi destinada à missão de lançar panfletos de propaganda sobre as cidades alemãs durante a noite. Sem dúvida, o melhor bombardeiro britânico no início da guerra foi o Vickers Wellington, de 5 lugares. O resistente Wellington podia suportar o fogo antiaéreo e retornar à base graças à sua construção de estrutura geodésica. Junto com os Blenheim, os Wellington realizaram o primeiro ataque britânico contra o território alemão em 4 de setembro de 1939. Durante os primeiros 4 meses de guerra, o Wellington teve como missão atacar portos e objetivos navais alemães. Pensava-se que este bombardeiro poderia se defender sozinho dos caças inimigos, mas as perdas sofridas durante estes ataques sem escolta diurnos levaram a RAF a alterar sua estratégia e passar a atacar a Alemanha de noite. Até maio de 40, o governo britânico havia imposto restrições ao bombardeio das cidades alemãs, temendo pelas vítimas civis. Foi apenas quando a ofensiva alemã se voltou para o oeste em 10 de maio que se permitiu ao comando de bombardeiros atacar a Alemanha, ainda que os seus alvos se limitassem a objetivos militares. As restrições aos bombardeiros britânicos finalmente foram levantadas em meados de maio de 1940 e 99 Wellington, Whitley e Hampton iniciaram a ofensiva de bombardeios estratégicos do Comando de Bombardeiros com ataques a bases petrolíferas e metalúrgicas do Vale do Ruhr. No entanto, devido ao equipamento de navegação inadequado e à sua antiquada pontaria, menos de 30 bombardeiros identificaram e atacaram os objetivos. Okay, stand by. I'm going in a glide. Para subir o moral da população britânica, Berlim foi bombardeada na noite de 25 de agosto de 40. Porém, de uma força de 81, Wellington, Whitley e Hampton, apenas 29, um pouco mais de um terço do total, confirmam terem bombardeado a capital alemã. Left, left. Steady. Right. Apesar deste modesto começo, o Comando de Bombardeiros tinha consciência das limitações da sua aviação e de seu equipamento. Percebeu-se a necessidade urgente de sistemas eficientes de navegação noturna e bombardeio, além de aperfeiçoar as táticas operacionais. Os Hampton e os Whitley eram vulneráveis. Apenas os Wellington tinham a capacidade de bombardear a Alemanha com alguma eficiência e até a chegada de aviões mais modernos seriam a coluna vertebral do Comando de Bombardeiros.
Felizmente para a Grã-Bretanha, em 1941, chegaram 3 novos bombardeiros pesados de grande raio de ação. O primeiro deles a entrar em serviço foi o Short Stirling, que atacou instalações petrolíferas em Rotterdam em fevereiro de 41. Ainda que sob muitos aspectos o Stirling fosse um bombardeiro eficiente, lhe faltavam velocidade, capacidade de carga e teto de serviço por causa das suas curtas asas. Um mês depois, começaram as primeiras missões operacionais do segundo bombardeiro a entrar em serviço, o Handley Page Halifax, quando 6 aviões atacaram o porto de Le Havre. Outro bombardeiro pesado que se juntou ao comando de bombardeiros neste ano foi um avião de 2 motores, o Avro Manchester, que fez parte de um ataque contra navios de guerra alemães em Brest em março de 1941. Os motores Vulture do Manchester se mostraram pouco confiáveis para o serviço e o seu trem de pouso também parecia ser frágil. Nessa época, já era produzido o motor Rolls-Royce Merlin, e quando um protótipo do Manchester foi equipado com 4 desses motores, o resultado foi um sucesso instantâneo e o surgimento de um verdadeiro clássico, o Lancaster. Esse bombardeiro entrou em serviço no Natal de 1941, tornando-se um eficaz, sem dúvida, o melhor da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os Lancaster começaram a substituir os Manchester, as fábricas da Avro se viram incapazes de suprir a demanda e outras empresas como a Armstrong, Whitehall e o Vickers foram encarregadas da tarefa de montar os aviões. Nos Estados Unidos, a Packard construiu motores Merlin sob licença. Naquela época, já era produzido um outro bombardeiro de grande raio de ação que se converteria num dos aviões mais versáteis da história. Era um magnífico caça-noturno, caça-bombardeiro e avião de ataque marítimo que servia junto com os bombardeiros pesados do Comando de Bombardeiros como bombardeiro leve, avião de reconhecimento e indicador de objetivos, uma missão conhecida como exploração. Este avião, apelidado a Maravilha de Madeira, pela sua construção em madeira, era o de Havilland Mosquito, que voava totalmente desarmado e veloz a ponto de poder escapar dos caças alemães. A linha que marcou o destino do Comando de Bombardeiros da RAF foi a nomeação do comandante-marechal-em-chefe do ar, Sir Arthur Harris. Harris foi uma motivação em uma época em que os aliados sofriam repetidos reveses. A Grã-Bretanha estava sozinha na sua luta contra o Eixo e os bombardeiros eram a única maneira de revidar os ataques do Terceiro Reich.